O que você acha aí dessa pergunta de hoje à noite? Eu quis trazer a ideia como se fosse uma pergunta que Agar estivesse fazendo para Deus. Por que o deserto faz parte da minha vida? E hoje à noite eu pretendo ver junto com você a resposta. Deus teria uma resposta para dar a Agar. Então não seria por acaso. Porque Agar foi alguém que você vai entender no decorrer da mensagem que a vida dela, não um momento, mas a vida dela passou-se num deserto até que ela morreu no deserto. Né? Deserto não é necessariamente um momento ruim. Deserto, ele vai ser ruim se for fruto de desobediência ou algo parecido. Então, um deserto sem Deus é ruim, se ele for punitivo. Mas existem desertos também que são bênção pura. Por exemplo, deserto foi onde João Batista exerceu seu ministério. E pregou e falava sobre a vinda do Messias. Paulo, depois da conversão, passou 3 anos de bênção no deserto da Arábia. E foi naquele período que ele fez uma releitura do Antigo Testamento, relendo as profecias sobre o Messias e conseguindo conectar cada uma delas à vida, à mensagem de Jesus Cristo, para que ele pudesse chegar nas sinagogas e arrazoar com todos, dizer para eles: olha, o Messias que vocês esperavam já veio. E eu provo que ele já veio, que foi Jesus de Nazaré. Então, ele tinha muitos argumentos. Então, o deserto foi, para Paulo aí, foi um tempo de meditação, de revelações novas vindas da parte de Deus. Mas o nosso contexto hoje à noite, usando a vida de Agar como exemplo, não é o deserto positivo, mas é o deserto de modo negativo. Tá? Vem comigo em Gênesis capítulo 12, e eu quero te mostrar que quando que começa a história de Agar nas Escrituras. Começa no capítulo 12, e o capítulo 12 de Gênesis, você lembra, é onde tem o chamado de Abraão. Então, Abraão possivelmente nasceu e se criou em Ur dos Caldeus, sul da Babilônia. Quando Deus o chama lá em Ur dos Caldeus, ele conta o que Deus falou com ele para o seu pai Terá. E como foi na mensagem do domingo passado, Terá, o seu pai, confirma aquele chamado, fala: não, filho, nós vamos com você para Canaã. E o texto diz isso, eu não estou nem fazendo inferência. Se você ler Gênesis, diz isso. Terá reuniu todo mundo, seu filho, a nora, os sobrinhos, e partiu para Canaã. Só que aí eles chegam no norte da Babilônia, em Harã, e ali eles estacionam, e no tempo que eles ficam ali estacionados, Terá morre. Depois da morte do seu pai, Terá, Abraão, então aí ele parte para Canaã, e chega lá no norte de Canaã, né? Não lembro se quem, aí vai descendo Damasco. Em Damasco ele adquire um servo que fica famoso, Eleazar, né? Ou Eliezer, que uma das vezes que Deus falava: você vai ser pai de uma multidão, ele fala: Senhor, eu não tenho filhos. Será que vai ser meu servo Eliezer, o Damasceno? O Damasceno por quê? Ele era de Damasco. Ele vem descendo, Betel, e naquele ano há uma grande fome em Canaã. Ele estava com 75 anos nessa ocasião, você sabe disso.
E então, por causa da fome, ele decide ir para o Egito. No Egito não havia fome, tá? Agora, o que vai acontecer no Egito? Então, se você está com a Bíblia aberta aí no capítulo 12, você vai ver que aí vai surgir Agar na história bíblica. Você percebe isso no versículo 14. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu, olha aí, ovelhas, bois, jumentos, jumentas, olha o detalhe, servos e servas e camelos. Nos servas, que está no plural, estava Agar. Então, olha só, Agar fez parte do início da trajetória de Abraão em Canaã. Primeiro ano, 75 anos. Ele não fica muito tempo no Egito. Porque quando Faraó descobre, e Faraó descobre por quê? Faraó adoece. Os homens da corte que haviam sugerido ele casar com Sarai adoecem. E naquela situação, eles procuram saber o que estava acontecendo. Então ele descobre que é porque Sarai não era, na verdade, irmã de Abraão, mas era esposa de Abraão. E então ele devolve Sarai e, como era costume da época, como que se eu causei um dano a ele, então eu preciso fazer uma recomposição desse dano. Então Faraó faz isso ao dar esses presentes para Abraão e fala: sai daqui, não queremos mais você nessa terra. Então aí ele sai do Egito e ele vai subir, dá para você ter uma ideia ali pelo mapinha, e ele vai subir voltando para Canaã. Tá? Então, vamos para o capítulo 16, que aí você vai conhecer o primeiro deserto que vai fazer parte na vida de Agar e por que isso aconteceu. Versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, e aí você sabe, ele não trouxe de Ur dos Caldeus. Foi na descida, no primeiro ano que ele está em Canaã, que ele, ganhou de presente. Você conhece o presente de grego? Foi o presente de grego que Faraó deu para Abraão, Agar. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, olha só, já fazia 10 anos. Então Abrão agora está com 85 anos quando Sara toma essa decisão e Abrão concorda. Que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. A ideia é mostrar para você o seguinte: talvez numa vez só, Agar engravidou. A gravidez foi rápida. Quando se viu grávida, aí você começa a conhecer atitudes de Agar e o coração dela. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar
Olha aí, o primeiro deserto. Perto de uma fonte no deserto. E esse é o deserto de Sur. Tá? Você vai depois voltar no mapa, você vai ver. E perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Tá? E o 15, aí você tem a idade de Abraão. Agar teve um filho de Abraão, você vai ver que é no ano seguinte, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então, com 85 anos, Sarai fala para Abraão: Olha, vamos estabelecer uma família através da minha serva Agar. 85 anos. Ele começa com 75, Agar já estava convivendo com o homem da promessa, já estava convivendo com os relatos do seu chamado, com os milagres que Deus estava fazendo na vida dele, com a realidade do Deus de Abraão há 10 anos. É importante você me acompanhar. E no ano seguinte, nasce Ismael. Abraão estava com 86 anos quando isso aconteceu. Só que, o que vai ser o primeiro deserto na vida? E aí você vê, ali você de Sul, tá? Quem seria Agar se ela não fizesse parte da história de Abraão? Você já pensado nisso? Para nós, ela não existiria. Certo ou errado? Quem não estiver enxergando, Rosana é a solução. Tá bom? Nossa oculista. Então, quando nós pensamos nisso, quem seria Agar se ela não fizesse parte da história de Abraão? Ninguém a conheceria. Ela teria nascido, crescido, vivido e morrido no Egito e não faria parte da história bíblica. Ela não faz parte da história bíblica, escuta o que eu vou te falar. Não é nenhum demérito, por mérito próprio. Ela não é primária na história bíblica, ela é secundária. Mas isso não é demérito, tá? Porque para todas as pessoas que Deus tem um plano primário, olha só, presta atenção. Deus tem pessoas que têm um plano secundário para ajudar aqueles que têm um plano primário. Entendeu? Então não é demérito. Né? Não faz muito tempo, talvez você lembre, alguém disse aqui: Deus para a sua vida, a pessoa passou um tempo pensando, buscando uma resposta de Deus, até que Deus lhe falou: olha, o propósito da sua vida é ajudar o propósito na vida daquela pessoa. E eu lembro que a pessoa dizia que, olha, isso não é nenhum demérito. E não é mesmo. Né? Então, eu também preciso saber quem eu sou no reino e qual é a minha posição. Porque quando eu descubro isso, isso evita muitos problemas e resolve muitos outros. Né? Quando você aceita o plano de Deus como um plano perfeito, como diz lá
aquela música da Renascer Praise, né? O plano perfeito. O plano de Deus não precisa de ajuste. É você que se ajusta ao plano de Deus. O plano de Deus não precisa de ajuste. É um plano perfeito. Então, Agar, ela aparece na história da redenção, na história bíblica, não por causa dela, mas por causa de Abraão. E 10 anos, olha, atente para isso. 10 anos, ela ouvindo Abraão contar para outras pessoas como Deus o visitou em Ur dos Caldeus. O que Deus falou para ele. O chamado que Deus fez. A promessa que Deus fez. 10 anos, ela vendo Abraão sair de noite e ir em um lugar, olhar para as estrelas e começar a orar. As experiências que você lê em Gênesis, Abraão tendo, todos sabiam na época. Então ela ficou sabendo também daquelas experiências, dos testemunhos de Abraão, convivendo com aquele que Deus chamou para ser o pai da nossa fé. Um dos casais mais especiais das Escrituras, Abraão e Sara. Deus deu a ela esse privilégio. E quando Sara usa o costume da época, que para a época era uma coisa normal, e aqui fica uma coisa para nossa atenção, nem tudo que é normal culturalmente falando, vai fazer bem para você. Tá? Então, culturalmente falando, não estavam pecando, não estavam fazendo nada errado aos olhos de ninguém. Era uma coisa que o entendimento era: a serva é uma propriedade. E se nós não temos filhos, ela pode servir, vamos dizer, de barriga de aluguel, né? E o filho da serva não seria filho da serva, mas seria filho do casal. Então, isso que é importante ficar claro. Então, talvez o conceito de barriga de aluguel possa caber aqui realmente, tá? Então, ela iria gerar, mas o filho não seria dela, porque quem iria educar era a sua senhora. Pegou? Então, quando isso acontece, embora nós sabemos que por parte de Sara foi uma decisão que ela não deveria ter tomado, mas tomou, foi uma decisão que Abraão não deveria ter concordado com ela, mas concordou. O que estava acontecendo com ela? Ela estava recebendo um destaque que nem um outro servo e nenhuma outra serva, que Abraão tinha muitos e Sara também teria. Ainda que de barriga de aluguel, mas ela faria parte, vamos dizer assim, diretamente da família de Abraão. Não como esposa, né? Porque isso realmente não era o fato. Só que, o que aconteceu? Quando ela recebe esse privilégio, ela se ensoberbeceu. É muito perigoso quando eu ou você recebemos um privilégio divino e nós nos ensoberbecemos e achamos que recebemos porque merecemos. Nós recebemos porque tem outras razões. E ela se ensoberbece e ela muda a sua conduta com a sua senhora. Ela passa a ser uma outra serva, uma outra Agar. Ela estaria sendo exemplo para nós de alguém que melhora de situação e o coração piora. Melhora de situação e o coração se ensoberbece. E quando isso acontece, nós vemos a consequência como o texto aqui nos relata.
ela se ensoberbece, não é? E a ideia é, Sara é velha, eu sou jovem, ela deveria ser bem mais nova que Sara, né? Ela é estéril, eu rapidinho engravidei, então eu sou melhor do que ela. E ao se ensoberbecer, H vai se insubordinar. Ao se ensoberbecer, ela vai se insubordinar. E a consequência disso, né? Sara fala com Abraão, olha, ela está indo além do costume da nossa época. Ela esqueceu que ela é serva e ela está querendo assumir uma posição que não lhe compete. Tome uma providência. E Abraão então fala com ela, olha, pode fazer o que você quiser. E estamos aí no verso 6, então, Sara começa também a mudar o seu tratamento com H. E é nesse momento, então, que H vai fugir e ela vai para o primeiro deserto, que você vê ali, o deserto de Sur. Tá? E no deserto de Sur, você vê que, da onde H ela era oriunda? De que país? Do Egito. Olha no mapa o deserto de Sur. Ela estava com Abraão lá em Canaã, lá em cima, tá? Eu acho, se não me falha a memória, talvez nessa ocasião, o Abraão estava ali em Betel, entre Betel e Ai, tá? Centro-sul, talvez já um pouquinho centro-sul, se aproximando da área central de Canaã. Olha a distância que ela percorreu. Se você olhar para o mapa, você percebe algumas coisas. Quando o anjo aborda Agar no deserto e faz duas perguntas, fala assim, da onde você vem? Ela responde, estou fugindo da minha senhora Sara. Segunda pergunta, ela não responde. Ele fala assim, para onde você vai? Por quê? Porque o anjo sabia para onde ela ia, mas ela não quis responder. Para onde ela ia? Ela estava voltando para o Egito. 10 anos convivendo com a revelação do Deus verdadeiro e ela abre mão de ser inserida, de fazer parte de uma história. Por quê? Porque ela não aceitou o sofrimento oriundo da sua atitude. Por que veio o sofrimento? Foi do nada? Por que Sarai passou a maltratá-la? Foi do nada? Antes da atitude de Sarai mudar, a atitude de quem que mudou? De Agar. A atitude de Sarai muda porque a atitude de Agar havia mudado antes. Ela havia se ensoberbecido e se insubordinado. E então, Sarai muda de atitude com ela e passa, diz o texto aqui na versão que eu estou, NVI, a maltratá-la. Para não sofrer as consequências da sua atitude errada, olha, preste atenção, para não sofrer as consequências da sua atitude errada, da sua mudança de comportamento indevido, impróprio, ela foge. E quando ela foge, como nós percebemos que o anjo pega ela na fronteira do Egito, assim, de onde você vem? Ah, estou saindo da casa lá da minha senhora. Então é Canaã. Para onde você vai? O anjo sabia. Ela quer voltar à vida do Egito. Ela quer voltar à terra dos seus deuses. Ela quer voltar à terra dos muitos deuses. Ela não quer mais viver
junto com aquela família que tem um Deus único, o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Ela está indiferente com tudo aquilo que ela viu e ouviu da parte de Deus através deles, por causa do seu aborrecimento, e que não era gratuito, não era sem razão. E ela resolve fugir. Então, por que que Agar vive essa experiência do seu primeiro deserto? Deserto de Sur. Eu vou falar aqui algumas coisinhas. Primeiro, porque ela estava contrariada. Temos que ter cuidado quando estamos contrariados, por causa de uma circunstância que nós mesmos provocamos, e podemos tomar uma decisão que vai nos colocar num deserto. Por que que ela foi para o deserto pela primeira vez? Ela foi porque ela estava sofrendo, porque a sua atitude não estava correta. Por que que ela foi para o deserto pela primeira vez? Ela foi porque ela não queria se submeter à sua autoridade, a autoridade que estava sobre ela. Isso fica bem patente porque Deus sempre chega no âmago da questão. Deus não dá volta conosco. Ele chega com você no ponto central. E o anjo fala com ela o seguinte, quando ela fala, estou fugindo de Sarai, versículo 8, a minha senhora, ou seja, aquela que tinha autoridade sobre ela. E no 9, olha o que Deus fala. Quando a coisa está errada, Deus fala, conserta é aqui, ó. Deus fala assim, volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Deus fala assim, eu não concordo com a decisão que você tomou. Não era para você ter tomado esta decisão. Se você quiser sair do deserto, volte atrás na decisão que você tomou. Agar foi a primeira vez para o deserto porque ela se ensoberbeceu com a sua nova condição dentro da família de Abraão. Ela foi para o primeiro deserto, deserto de Sul, porque ao se ensoberbecer com a sua nova condição, ela se insubordinou com quem lhe havia dado esta nova condição, e ela passou a desprezar aquela que era a autoridade sobre a sua vida. Então, situações como essa, o que nós podemos aprender? O que Deus fala para Agar é o que Deus fala para nós quando nós estamos vivendo um deserto de Sul pelas mesmas razões que ela. O que o Senhor fala? Eu quero que você reveja a sua decisão e você volte atrás. Retroceda. Não vou validar a sua decisão. Quando o anjo fala assim, submeta-se, é para você e eu entendermos que Deus está dizendo o seguinte, eu sei que estava difícil, eu sei que estava sofrendo, mas volte para aquilo que estava difícil e volte para aquele sofrimento. Eu quero que você suporte. Não era para você tomar essa decisão. Não era para você decidir abandonar tudo e voltar para o Egito. Deus dá um aviso a ela. Se você quer que a situação seja restaurada, volte. A solução que Deus deu para ela era, volte. E essa decisão, tá? Deus estava falando, ó, você não devia ter tomado essa decisão. Quer consertar? Volte atrás. Neste caso, Agar atendeu o que o Senhor falou, ela voltou atrás e nos mostra o texto que tudo foi resolvido, né? Possivelmente, inclusive o anjo fala assim, ó, em outras versões, em vez de sujeite-se a ela, humilha-te, né?
humilha-te, porque só ao voltar, note bem, essa primeira saída ela está grávida. Ela saiu grávida. Então ela está indo embora, é como se ela dissesse, olha, vocês tinham o direito de gerarem um filho através da minha vida, porque eu sou serva. Eu não fiz um favor nenhum, era a cultura da época. Mas ela não vê o erro que ela cometeu, mas ela vê o tratamento de Sara. Então, você está me tratando assim? Então eu vou embora com o filho e tudo. Vocês vão ficar sem nada. Esse era o espírito dela quando ela toma essa decisão. Então Deus fala, olha, volte atrás. Então, vamos fechar aqui com 2 lições apenas. Tá? Primeiro, deserto na vida de Agar. Por que aconteceu? Tá? E que devemos, então, tomar cuidado. O conselho é o seguinte. Meu irmão, minha irmã, quando Deus te colocar numa situação melhor, ou pessoas te colocarem numa situação melhor, não se ensoberbeça. Não copia ela. Segunda lição. Não se ensoberbeça, porque se você se ensoberbecer, você vai se insubordinar contra a autoridade que está sobre você. Então, se ensoberbecer, a consequência vai ser insubordinação. E quando Deus fala volte, se Sara era a autoridade, Deus estava dizendo o seguinte: recoloque a sua vida debaixo da autoridade que você estava. Você não era para ter tirado a sua vida debaixo da autoridade de Sarai. Recoloque a sua vida debaixo da autoridade dela. O segundo deserto que Agar vai viver, capítulo 21. Vamos lá, folheia a sua Bíblia, capítulo 21. Vamos ler até o versículo 14, tá? Não, pode ir. Depois não bota aquele não, tá, Valentina? E volta no mapinha de novo. Tá? Então acompanha comigo aí na sua Bíblia, 21, a partir do verso 1 até o 14. O segundo deserto na vida de Agar. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Nós temos facilidade de fazer as contas. Ele é chamado com 75, tem um filho com 100 anos. Então, 25 anos haviam se passado. Mas quando que Agar gera de Abraão o filho Ismael? 10 anos depois, né? Ou 16 anos depois, porque ela engravida, ele tem 85, e Ismael nasce, ele tem 86. Mas de 86 para 100, haviam se passado do capítulo 16 para o capítulo 21, quando versículo 6. Sara diz: Deus me encheu de riso, e se souberem disso, rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Aí vai vir o segundo deserto de Agar, tá? Que vai ser o deserto de Berseba. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão,
estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-as. Ela despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou, olha o que diz aí, vagando pelo deserto de Berseba. Então, o segundo deserto foi o deserto de Berseba. O primeiro, decisão errada, escolha indevida. Ela comete os erros e não aceita o sofrimento que os seus erros cometeram. Ela resolve fugir. E é encontrada pelo anjo do Senhor no deserto de Sul, já fronteira com o Egito. Ela retorna 14 anos depois. Faz as contas, quem é bom em português. 14 com 10 dá quanto? 24 anos depois que ela começa a conviver com Abraão, mais experiências Abraão havia tido com Deus, mais experiências que até hoje nos impactam, mais testemunhos ela conheceu, a vida de oração de Abraão, a vida de fé de Abraão, 24 anos em contato com a revelação. 24 anos convivendo com um dos principais homens nas mãos de Deus na história da redenção. Parece que não aprendeu nada. Parece que o coração não era moldável. A mente não era aberta para aprender e compreender. 14 anos depois do nascimento de Ismael. Seu filho é adolescente, 14 anos. O filho, via de regra, é um retrato da mãe. Porque a maior influência educadora não é do pai, é da mãe. A maior responsabilidade da educação do filho não é do pai, é da mãe. Não estou dizendo que o pai não tenha responsabilidade. Mas, biblicamente falando, o papel principal é da mãe. A mãe é primária, usando esses termos. O pai é secundário. Mas o pai tem importância também substituível, desde ele cumpre o seu papel. E aí você percebe que tipo de mentalidade H criou no seu filho em relação ao seu pai, Abraão. Desde respeito. Que tipo de mentalidade, durante 14 anos, H influenciou Ismael? Não valorize o Deus da promessa. Não respeite o Deus da promessa. Não respeite o Deus que chamou Abraão, porque 14 anos também, as histórias ali Ismael havia ouvido, mas a atitude da mãe desrespeitosa com Sara, agora desrespeitosa também com Abraão. Quando o filho tem essa atitude e ela não repreende. Quando você lê o texto, parece que foi uma vez só. Talvez não tenha sido. Talvez tenha sido um período que culminou neste momento. Quer ter uma ideia? Olha a visão de Paulo sobre essa história. Gálatas capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia. Versículo 28.
Paulo também ficou prestando atenção nessa história, igual nós estamos hoje à noite. E olha a leitura que Paulo faz aqui do capítulo 21. Bom, Valentina foi mais rápido que eu, desisto. Então vou aqui na tela. 4:28. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Vamos ver se é o... Isso, então 29. Olha a interpretação que Paulo fez de Gênesis 21 que nós estamos vendo. Ele fala assim: naquele tempo, o filho nascido de modo natural, ele está falando de quem? Ismael. Tá? Ele está usando Sara e H como figuras. H da lei e Sara da graça. Tá? Aí ele diz assim, ó, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Por isso que nós podemos ter a ideia que não foi um episódio só, porque parece assim muita dureza. Ah, ele caçou, diz Isaac, manda embora, despede, demite. Mas, por Paulo, nós podemos pensar, talvez não tenha sido uma vez, tenha sido um período. E ela não regateou, e ela não repreendeu o seu filho, ela não corrigiu o seu filho. Então, quando Sara vê, o negócio não vai mudar. Porque, apesar de ter as revelações, a pessoa não aprende, não muda. Então, Abrão, manda embora. E o que nos parece é que o mesmo orgulho de 24 anos atrás ainda existia no coração. Porque ela não pede perdão, ela não pede misericórdia. É tipo assim, tá mandando embora? Tô nem aí, eu vou mesmo. Você não percebe nada disso, não é? A Bíblia mostra muita gente na Bíblia sofrendo determinadas situações, punições, a pessoa cai em quebrantamento. Quebrantamento não fazia parte da sua história. Arrependimento, reconhecer aonde havia errado e modificar. E é tão interessante que, talvez assim, por saber disso muito mais do que nós, Deus chega e fala assim, não tenha pena de demitir a escrava e o filho. Não tenha pena de mandar embora. Ela não imaginava a chance que eu estava dando a ela quando ela foi presenteada como escrava, como serva, a sua família. Nós temos que compreender que o mesmo Deus que escolheu Saul rejeitou Saul. A nível de pessoas, a escolha de Deus não é irrevogável. Tem que ter contrapartida. Não, Deus não trabalha assim. Eu escolhi, está escolhido. Eu escolhi. Mas tem que cooperar com a minha escolha. Há duas palavras no grego para a vontade de Deus. Uma é bulê, outra é telema. Bulê é a vontade absoluta. Telema é a vontade dele que depende da sua para se cumprir. Quando Deus escolhe, é telema. Não é eu escolhi e está acabado. Pode pecar à vontade, pode não querer ser transformado, não querer mudar, mas eu escolhi, está escolhido. Dependendo da conduta, a escolha permanece ou é revogada. A oportunidade é mantida ou é revogada. Então, nós temos aqui, olha, 24 anos depois, uma atitude novamente levando ela para o deserto. E eu quero novamente alinhar aqui em algumas frases. Por que ela vai para o segundo deserto? 14 anos depois. Não era necessário mais deserto. A situação poderia ser evitada.
Há pessoas que são igual a Agar, não é? E talvez a pergunta do tema da mensagem é: por que, Senhor, minha vida é um deserto? Tem resposta. Porque Deus não quer que a nossa vida seja um deserto. Deserto podem ser períodos, mas não uma vida de deserto. Então, por que Agar foi pela segunda vez para o deserto? Ela foi para o deserto porque, de novo, a sua atitude foi errada. E a atitude foi de desdém. Ela foi para o deserto de novo porque, por ela não ser contra a atitude do seu filho, e não repreendê-lo e não corrigi-lo, porque possivelmente ele caçoava de Isaac durante um período, porque Paulo fala que ele o perseguia. Ela foi novamente para o deserto, ela foi de novo para o deserto, por não ter aprendido durante 14 anos, para não falar 24, a ser humilde como deveria. Ela foi para o deserto de novo por não ver Isaac como Deus o via. Ela foi para o deserto de novo. Agora, essa eu acho que é para a gente guardar. Por causa da sua rejeição voluntária ao que Deus fez. Porque Paulo fala, o primeiro é filho natural, o segundo é filho espiritual, é filho da promessa, é fruto de milagre, é fruto da promessa. Ela, ao rejeitar, ao desvalorizar, ao desdenhar de Isaac, ela estava desdenhando, desvalorizando, rejeitando voluntariamente aquilo que Deus havia feito. E aí a consequência? Primeiro deserto, escolha pessoal. Segundo deserto, decisão das autoridades. Você pode ir para um deserto por escolhas erradas que você toma em momentos difíceis da sua vida. Ou você pode ir para um deserto porque você teve atitudes erradas com as autoridades que Deus colocou na sua vida. É o resumo das duas ocasiões. Mas parou aí, deserto na vida de Agar, poderia ter parado. Mas não parou. Então, aqui no capítulo 21, você vai encontrar o terceiro deserto. O segundo você vê ali, né? O deserto de Berseba. Ela não chegou a sair de Canaã dessa vez. Tá? Ela fica ali e é diferente do primeiro deserto. Mas olha o que vai acontecer. Tá? Paramos no versículo 14. Agora vamos para o versículo 15, porque Deus também vai se manifestar e vai intervir nessa ocasião. Aí diz o seguinte, a história. Verso 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus do céu, quando fala aqui no segundo versículo, Deus ouviu o choro do menino, quer nos dar a entender que não era Agar que estava chorando, era somente o menino, tá bom? O hebraico às vezes tem essas questões, ele faz o geral, depois ele detalha. E no verso 17, então, é específico. Então, se especifica no 17, podemos ficar com isso. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou a Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino.
Precisava ela sair daquele deserto? Deus havia, né, colocado uma vasilha com água, mas Deus mostrou uma fonte. Por que que ela abandonou o menino à distância de um tiro de uma flecha para morrer? Porque havia acabado a água. O que iria causar a morte, Deus resolveu, não vai mais morrer. Tem água à vontade, não é uma vasilha, é um poço. Mas o que que acontece? Apesar de Deus fez isso, essa provisão, né? No verso 20 você tem a decisão final dela, que é o último deserto, onde ela vai viver seus últimos anos e lá vai morrer. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Aí você vê no mapinha, vamos voltar lá. Olha aí, tá? Primeiro deserto de Sul, fronteira com o Egito. Segundo deserto de Berseba. Primeiro deserto, decisão errada. Segundo deserto, atitude errada. Terceiro deserto, que é o deserto de Padã Arã. Tá? Propósito errado. Por quê? Você vê que Padã Arã não faz mais parte da terra de Canaã. Padã Arã seria a Arábia, né? Então, depois que Deus visitou ela no deserto de Berseba, ela poderia ter pensado: não estou mais na família da promessa, não estou mais acompanhando o pai da fé, mas vou ficar na terra da promessa. Saí da família, mas fico no território. Mas parece que 24 anos em contato com a revelação não foi suficiente para ela, porque ela desce mais o sul e é como se ela falasse o seguinte: eu quero distância da terra da promessa. Eu vou para o deserto de Parã. Deus fala com ela lá em cima, deserto de Berseba. Fazia parte de Canaã. Ela havia rejeitado o Deus da promessa ao rejeitar Isaac, zombado do Deus da promessa ao zombar de Isaac, não repreendido seu filho por causa disso. E mesmo havendo a intervenção divina, dando a ela condições, você não está mais na família, mas se você quiser, pode ficar nessa terra, porque eu provi o que era necessário. Ela rejeita aquela provisão e ela vai viver no deserto de Parã o resto da sua vida. E isso mostra que ela rejeitou o cumprimento da promessa, que era Isaac, e que agora ela estava rejeitando a terra da promessa, o território que Deus havia prometido a Abraão. E o deserto de Padã Arã passou a fazer parte da sua vida até a sua morte, por causa da sua decisão, sua escolha. E por que tudo isso? Né? Esses 3 desertos na vida dela, até o terceiro, onde ela vai viver seus últimos anos e vai falecer. Porque ela se sentiu rejeitada, se sentiu desprezada, não percebeu o contexto maior, o que Deus estava fazendo, e ela rejeitou a Deus, rejeitou a sua palavra, rejeitou os seus feitos, rejeitou as suas promessas, rejeitou as suas possessões. E é como quando ela vai para Padã Arã, é como se fosse assim: eu quero esquecer toda essa gente, toda essa história de promessa desse Deus de Abraão, quero distância. Eu vou, Berseba, eu vou para Padã Arã. Eu não quero mais saber desse assunto. Então, no verso 20 fica evidente sua rejeição total.
Ela não volta à sua terra natal, da idolatria, o Egito, mas ela faz questão de ir ao Egito buscar uma esposa para o seu filho. Então, é como se dissesse: eu não quero mais nada com esse Deus de Abraão. Quero cortar todos os laços, todos os vínculos. Ela estava decidida a apagar todas as suas lembranças sobre o Deus de Abraão e apagar as lembranças na cabeça do próprio filho que ela criou desta forma. Terminando, Agar sabia das promessas de Deus para Abraão? Sabia, não era segredo. Agar sabia da promessa de Deus sobre aquele território para Abraão? Sabia, não era segredo. Mas resolveu ir para longe disso tudo. Esses 3 desertos. Deserto de Sul. Pode aguardar um clique, Valentina, por favor. Nos deixa essas 3 lições. Por que a vida de Agar foi um deserto? Foi a nossa pergunta e eu falei: Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta. Não foi por acaso, não foi porque Deus queria. Foi as escolhas e as decisões erradas. Primeiro deserto foi a escolha dela. Segundo deserto foi a atitude dela. Terceiro deserto foi a rejeição que ela teve com as coisas de Deus. Então, é hora de nós orarmos. Dá um toquezinho aí, Valentina. Eu esqueci até que eu estou aqui, desculpa. Tá bom? Veja bem. Devemos, a partir de hoje à noite, ter um temor maior na hora de tomar decisões e fazer escolhas quando nós estamos sofrendo. Há 2 razões por que o crente sofre: por obediência a Deus ou por rebelião com Deus. Por obediência, a graça está presente. Por rebelião, ela não está. Até que você se arrependa e volte. Por isso a gente vê, quem sofreu por obediência estava cantando louvores. Todo machucado, desconforto total, mas a graça presente, que estava sofrendo por obediência. Então a graça não se afasta. Mas quando o crente se afasta por razões tipo a de Agar, conhece a revelação, conhece a promessa, conhece Deus, mas diz assim: não quero saber, eu vou decidir, eu não quero mais saber desse sofrimento, não quero saber se Deus quer que eu fique, estou dando o meu nariz. Não é? Então precisamos temer, irmãos. Suas escolhas, suas decisões podem tornar a situação pior e você ir para um deserto. Segunda coisa, minhas atitudes com autoridades que estão estabelecidas em minha vida fazem a diferença. Né? Eu diria até, irmãos, faz mais diferença quando a autoridade é mansa do que quando a autoridade é autoritária. Quando a autoridade não exige, não cobra submissão, do que quando a autoridade exige e cobra. Porque a Bíblia diz que não havia homem tão manso na terra como Moisés, mas duras penas teve quem se levantava contra ele. Ele não retaliava, não fazia nada. Porque a autoridade, quando é mansa, quem toma as dores é Deus. Então, Agar não temia isso. Estou nem aí. A autoridade, para mim, não faz diferença. Não é? E nós precisamos, a partir de hoje à noite, falar assim: o que vem de Deus, eu não rejeito. Se foi Deus que fez, é importante, vai ser valorizado. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Curva a sua cabeça e
Feche os seus olhos. E comece a sua oração. Seja objetivo e seja franco. Diga para Deus o que você entendeu, o que você aprendeu. E fala: Deus, H no exemplo. H é sinal de alerta. Senhor, longe de mim imitar H. Ai de mim, Senhor, ser como H. Senhor Deus e Pai, Tu sabes por que aqui estamos. Que a Tua palavra, Senhor, revelada ao nosso coração nesta noite, ela cumpra os objetivos que estavam no Teu coração em nós. Ela possa iluminar, ela possa esclarecer, mas ela também possa corrigir e ela possa limpar e abençoar. Senhor, nós ficamos boquiabertos com a história de H. As oportunidades, o privilégio que ela teve e um triste fim por rejeitar tudo isso. E ela não foi a primeira nem foi a última. Até mesmo lembramos de Caim, que teve atitude semelhante. Mas nós não queremos tomar, ó Deus, o que nós aprendemos sobre ela hoje à noite como exemplo a ser seguido, mas como sinal de alerta a ser evitado. Ajuda-nos, Senhor, a não tomarmos decisões que podem nos tirar de um sofrimento permitido por Ti e nos levar para um deserto que o Senhor não havia programado. Ajuda-nos, ó Pai, a não termos atitudes erradas com autoridades estabelecidas. E sabermos que a autoridade pode tomar uma decisão que coloca a nossa vida em um deserto. Ajuda-nos a termos esse cuidado, esse temor. E por último, Pai, não queremos cometer o pecado de desvalorizar as coisas que para Ti são importantes, de rejeitar aquilo que o Senhor planeja e aquilo que o Senhor faz. Mas aquilo que é importante para o Senhor precisa ser valorizado por cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.